Olá, buenos dias. Buenos dias, muy buenos dias a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenos dias para o pessoal que acompanha a aula pelo YouTube, não sei se ainda estão por aí, vocês. E o pessoal que acompanha pelo IPTV nas cidades, nos municípios. Deixa eu ver quem é que está hoje. Pronto. Pessoal de Barra do Alcântara, né? Canavieira, Esperantina, Guaribas, Miguel Leão e o pessoal de Oeiras. E pode ser que apareça mais gente para assistir essa aula. Adriana, muito buenos dias. Bom, vamos lá. Nesse mês de setembro, nós começamos a trabalhar os pronomes de complemento direto e complemento indireto. É o que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje, né? Semana passada eu falei sobre complemento direto. Hoje eu vou falar sobre pronomes de complemento indireto. Creio que a gente consiga fazer uma interpretação de texto. Caso a gente não consiga fazer texto hoje, na próxima semana a gente faz, né? Já que o conteúdo gramatical ele vai se estreitando, vai sobrando mais tempo para a gente fazer interpretação de texto. Mas esse conteúdo, complemento direto e indireto, esse conteúdo ele vai para a prova do terceiro bimestre que vocês vão fazer agora no mês de outubro. Acho que em outubro vocês fazem prova bimestral. Então, tem umas questões gramaticais, umas 4 ou 5 questões de gramática, 4 ou 5 questões de interpretação. Vamos lá, então. Aqui o roteiro da aula de hoje, né? Os conteúdos, os objetivos. Pronto, tá aqui, tá? Então a gente começa pela interpretação de texto. Provavelmente acho que talvez tenha ficado para vocês a questão semana passada, não sei se foi isso, né? Se ficou a questão para vocês. Que eu lembro que eu estou deixando, às vezes quando está chegando no final da aula, tem assim o texto, eu deixo, né, para que vocês tentem para que vocês levem como uma tarefa de casa, algo assim. Mas vamos lá. O jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou, tá? Então, olha que legal. A gente vai começar pela interpretação de texto. Eu sei que vocês gostam dos textos, da interpretação, até mesmo porque é o que a gente vai encontrar no Enem. O Enem cobra interpretação de texto, tá? Então, bora lá. Aqui diz assim, o jornal argentino Clarín, então a gente já sabe que a gente vai encontrar uma notícia de jornal, informa que o presidente do Egito, que chama Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou, né? Encabeçou, comandou, né? O quê? Então, o complemento, essa questão é uma questão modelo Enem, naquele modelo de questão, onde o que responde é o complemento do enunciado. Então, você vai ler o texto e identificar o que ele encabeçou, né? Como opção na letra A, a gente tem a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Foi uma parada militar que ele encabeçou? O texto vai me dizer. Lembrando para vocês, esse momento em que a gente lê o enunciado, lê a questão, não é momento da gente escolher resposta. Aqui não é momento de se escolher resposta, porque a gente não lê o texto. B. Encabeçou a inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos, né? C. A inauguração, mais uma vez, né, da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país. D. A ampliação de uma via natural de navegação, muito importante para o comércio regional e global. E letra E, a inauguração de um novo corredor bioceânico essencial para recuperar a grandeza egípcia, tá? Então, parada militar, obra faraônica, ampliação do canal, ampliação de uma via natural de navegação e, mais uma vez, inauguração de um corredor bioceânico. A gente vai ler o texto
e encontrar a resposta. Vamos ao texto. Bom, a gente sabe que é uma notícia de jornal, informaram isso para a gente na questão, né, no enunciado da questão. E aí, ó, vamos lembrar de uma coisa. O título da notícia geralmente antecipa o assunto principal, o assunto do texto, aquilo que a gente vai encontrar, né? Olha o título dessa notícia, né, desse recorte de jornal. Lembrem de uma coisa, eu vou ler ele em espanhol, como eu faço sempre, vou fazer uma primeira leitura em espanhol, na sequência a gente faz tradução. E aí, veja se só com a leitura em espanhol você consegue identificar a resposta. Olha só. Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez y buscan recuperar la grandeza del pasado. Com um desfile de aviones de guerra, helicópteros y barcos, bajo un sol inmisericorde y una temperatura inclemente, el presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoy finalmente su fiesta de inauguración del nuevo canal de Suez, una obra de 72 kilómetros de largo, con el que busca devolver a Egipto su antigua grandeza. La perspectiva de un canal renovado que, según las estimaciones oficiales, llevará los ingresos de 5,3 mil millones de dólares a 13,2 mil millones en 2003, con el incremento del tránsito de barcos de 49 a 97 por día hacia ese mismo año. Es la apuesta del gobierno para transformar a Egipto em um polo econômico e estratégico. Eu vou fazer hoje de uma forma diferente de como eu faço. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui o texto 1 minuto para vocês na tela, em tela cheia, para que vocês olhem, releiam mais uma vez. A gente só lê uma vez. Depois eu vou mostrar a questão para que vocês achem resposta. Depois eu volto, traduzindo o texto, né, e encontrando resposta. Então vamos testar dessa forma, né? Vou deixar aqui em tela cheia. A gente vai marcar 1 minuto, tá? Como é o nome dele? Daniel, marca pra gente 1 minuto, por favor. 1 minuto. Acho que sim. Não, agora. Sim. Então, voltando. Deixei o texto 1 minuto, né? Para que vocês vissem, lessem mais uma vez. Agora a gente vai para a questão, tá? Você vai achar a resposta para a questão. Vamos lembrar de uma coisa. Qual é a maneira mais tranquila? Fazer por eliminação. São 4 alternativas erradas e somente uma correta. Ele sempre vai dar para a gente ali, dentro da alternativa errada, algo que eu possa eliminar.
uma informação que não está no texto, um adjetivo ali que não está no texto. Então, procure a errada, procure erro. Se você não encontrar erro na alternativa, é porque pode ser a resposta. Tá bom? Então, eu vou marcar aqui 2 minutos dessa vez, Daniel. 2 minutos para achar a resposta. E aí, pessoal? Bora lá? Então, a gente vai... Acharam resposta? Se acharam resposta e quiserem mandar, mandem. Vamos ver a tradução do texto. Os egípcios estreiam seu novo canal de Suez e buscam recuperar a grandeza do passado. Então, é a estreia, é a inauguração de um canal, tipo o canal do Panamá, que a gente conhece porque aqui mais próximo da gente é exatamente, né, esse tipo de obra, de construção. Né? Os egípcios estreiam o seu novo canal de Suez e procuram recuperar a grandeza do passado. Aí vamos lembrar de uma coisa. É uma obra, é uma construção, é uma intervenção do homem o canal. São pessoas trabalhando, abrindo espaço para passar navio. Então não é algo natural. Você lembra que nas alternativas tinha lá umas opções falando de natural, né? Não é uma via natural. Vamos ler. Com desfiles de aviões de guerra, helicópteros e barcos, sob um sol. A palavra em espanhol é inmisericorde, né? Então, barco quer dizer sob, né? Em situação inferior, o sol está lá em cima, né? Então, barco um sol inmisericorde, ou seja, sob um sol sem misericórdia, um sol escaldante e uma temperatura inclemente, o presidente Abdel Fattah al-Sisi teve hoje, finalmente, turbo quer dizer teve, sua festa de inauguração do novo canal de Suez. Uma obra de 72 quilômetros de comprimento. Depois a gente também... a gente aproveita, né, os textos para recordar algumas coisas. Largo é uma falsa cognata, não é de largura. Largo em espanhol é comprimento.
Você quer falar em espanhol aquela garota de cabelo longo, cabelo comprido? Pelo largo. Falsa cognata. Então, 72 quilômetros de comprimento, e não de largura, tu imagina aí 72 quilômetros de largura, né? É comprimento. Com qual busca procura devolver ao Egito a sua antiga grandeza? O presidente Abdel Fattah al-Sisi teve hoje finalmente sua festa de inauguração do novo canal de Suez. Uma obra de 72 quilômetros de comprimento, com qual busca devolver ao Egito a sua antiga grandeza. Essa parte está entre aspas, provavelmente fala do presidente, né? Está entre aspas porque fala de alguém, imagino aí que dele, né? Se deduz. A perspectiva de um canal renovado, tá vendo a palavra renovado? Ele já existia, ele foi renovado, né? Que segundo as estimações, né? As pretensões, as estimativas oficiais, trará o ingresso de 5,3 bilhões. Trará o ingresso de 5,3 bilhões. 1.000 milhões é como chama em espanhol bilhões, tá? Então, 1.000 milhões, o que é 1.000 milhões? Bilhões. 5,3 bilhões de dólares. Então, trará os ingressos de 5,3 bilhões de dólares a 13,2 bilhões, né, em 2023. Então, tem essa perspectiva de aumento aí de faturamento, né? Com o incremento quer dizer aumento, incrementar é aumentar, com o incremento do trânsito de barcos de 49 a 97 por dia, né? Durante esse mesmo ano. Essa é a aposta do governo para transformar o Egito em um polo econômico e estratégico. Então, o que foi que o presidente do Egito encabeçou, pessoal? Inaugurou? Hein? Conseguiram achar a resposta? Bora lá. O jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou, letra A parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Olhe, em nenhum momento do texto aparece parada militar. Teve aviões, helicópteros para mostrar, né, um desfile ali, mas não era uma parada militar, né? Foi uma exibição, festa, né? B. A inauguração de uma obra faraônica, até aí tá ok, que é uma obra imensa, 72 quilômetros de comprimento. A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos, tá? O erro está aqui, ó, que seu país construiu em poucos anos. A gente não tem essa informação do tempo, se foi uma obra construída em poucos anos. No texto, ele diz assim, o presidente Abdel Fattah el-Sisi teve hoje finalmente sua festa, né? Teve hoje finalmente sua festa, mas que não é o suficiente para eu dizer, se ele usou finalmente é porque demorou, não informa, o texto não informa, né, se foi em pouco tempo. Tivesse aqui só a inauguração de uma obra faraônica, até que estaria considerável, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que dentro das alternativas erradas, tem algo que me faz eliminar ela. Então, estou procurando erro. Estou fazendo por eliminação. C. Encabeçou, né? Lá denunciado. A inauguração da ampliação do canal de Suez, até aí está ok, vista pelo governo como renascimento econômico do país. Não está de acordo com o texto? Não está de acordo com o texto? Né? Quando ele fala que vai aumentar a arrecadação, né, entre 5,3 e 13 bilhões
durante a perspectiva, não é isso? Vai transformar o Egito num polo econômico estratégico. A obra busca recuperar a grandeza do passado. Então tá de acordo com o texto, não tá? Perdão. A letra C. Mas aí, ó, a gente marca, ou deixa aí de stand-by, melhor dizendo, mas confirma a nossa resposta, eliminando as outras. Letra D. Encabeçou a ampliação de uma via natural de navegação. Não é uma via natural de navegação. É uma obra. É a ampliação de um canal, né? Muito importante para o comércio regional e global. Então, o que é que me faz eliminar a letra D? Dizer que é uma via natural de navegação. E a letra E, a inauguração de um novo corredor, não é um corredor bioceânico, é um canal, tá? Letra C. Essa é a primeira questão de interpretação de texto. Responde ela a letra C. Buenos dias. Ok? Vocês não me mandaram resposta, mas eu acho que estão desenvolvendo por aí. Questão 2. Vou repetir como eu fiz agora com a questão 1. A gente vai ler a questão. Depois vamos para o texto, né? Esse momento agora não é momento da gente escolher resposta. Quando a gente for escolher resposta, a gente vai fazer por eliminação. Veja, a matéria do jornal argentino La Nación, outro texto de jornal. É uma probabilidade muito grande de você encontrar texto de jornal na prova que você vai fazer do Enem, né? É muito provável. No mínimo um texto você vai encontrar 2 notícias. A matéria do jornal argentino, La Nación, informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo. Renovação tecnológica, né? A gente compra um aparelho tecnológico, um celular, vai lá, que todo mundo tem. Aqui no Brasil agora está chegando 5G. Muita gente vai ter que trocar de aparelho, não vai? Para poder usar 5G. É isso que ele está falando, né? Renovação tecnológica. Dei aqui um exemplo, né? Não está falando especificamente do 5G, né? Informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta caso. Então, esse gerar lixo pode não representar uma ameaça ao planeta caso... Vamos ler as alternativas. Letra A. Caso se recuperem os aparelhos substituídos para a posterior venda em prestações aos pobres. Aí eu vou ler o texto e saber se é isso. Recuperar os aparelhos, né, substituídos para venda em prestações aos pobres. B. Aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem precisa. É uma possibilidade para não gerar lixo, né? A gente vai descobrir na matéria o que ele fala para não gerar lixo, né? Aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os, entregando-os a quem necessita. É uma possibilidade. C. Reparem os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. É isso? Faz sentido? D. Perpetue o velho modelo corporativo. Pegar, fazer e jogar fora, pois é sustentável. E letra E. Os destine a países em desenvolvimento para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. Tem umas alternativas aqui meio maluca, né?
porque é uma solução para não gerar lixo. Mas olhe, tudo bem que a gente identifique que sejam meio malucas com relação ao tema, mas eu só vou ter certeza depois que eu ler. Né? Vamos lá, vamos ler o texto. Vou fazer igual, tá? Vou ler em espanhol, deixar o texto aqui para você ler sozinho depois e voltar a questão para vocês. Estou aqui testando uma nova forma, tá? É melhor a gente fazer assim com tranquilidade, voltando, do que fazer muito texto de maneira rápida e não conseguir absorver as dicas e não conseguir treinar, né? Responder texto agora é treinar. Treinar para a prova, treinar para o Enem, tá? Interpretar. Se você consegue em português, consegue em espanhol, consegue em inglês, é a mesma habilidade aí, né? Vamos lá. Recursos para reciclar um celular y darle una segunda vida a una vieja computadora. Luego de renovar un dispositivo electrónico, existen diversas alternativas para que otras personas puedan aprovechar las prestaciones de un equipo en desuso. Quando um novo modelo de telefone móvel ou computadora portátil sai ao mercado, outros quedam em desuso ante las prestaciones de los flamantes equipos. Eso no quita que dejen de ser útiles para otras personas. Y es por eso que existen diversas iniciativas que buscan aprovechar estos recursos en desuso, sea para reducir la cantidad de residuos electrónicos o para ofrecer nuevas oportunidades laborales y educativas de la mano de la tecnologia. O texto vai ficar 1 minuto em tela cheia, para que vocês leiam mais uma vez e tentem identificar a resposta ali para o texto, tá? Da questão. A gente já leu a questão. 1 minuto, o Daniel. Ok, você leu o texto, né? Li com vocês. Agora, volto à questão para vocês escolherem resposta, tá? Tá aqui a questão. E aí, Daniel, a gente vai marcar agora 2 minutos. Depois eu volto com tradução e correção. 2 minutos.
Ok? Ok, então vamos lá. Tradução do texto. Recursos para reciclar um celular e dar uma segunda vida a um computador velho. Aqui, quando ele fala uma vieja computadora, um computador velho, o texto é de um jornal argentino. Os argentinos chamam o computador de computadora, né? Também pode chamar de ordenador. Você pode também encontrar como ordenador, depende aí do país onde estiver falando o espanhol, mas é uma coisa ou outra, ou computadora ou ordenador. Então, recurso para reciclar um celular e dar uma segunda vida a um computador, a um velho computador. Luego, que quer dizer depois, após. Depois de renovar um dispositivo eletrônico, existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços. Está vendo isso aqui, ó? Las prestaciones é uma falsa cognata. Prestación em espanhol é serviço. Las prestaciones quer dizer os serviços de um equipamento em desuso. Então, há alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços. Os serviços é aquilo que o aparelho oferece, o celular, o computador, né? De um equipamento em desuso. Aí deixa eu falar para vocês. Prestações em espanhol, você vai comprar, sei lá, um celular novo em 10 prestações. Então, vai ser 10 pagos ou 10 cuotas. Tá? Uma coisa ou outra. 10 pagos ou 10 cuotas. Repito. Prestações, serviços. Quando um novo modelo de telefone celular, em espanhol a gente chama de telefone móvel ou somente móvel. Quando um novo modelo de telefone celular ou computador portátil aparece no mercado, sale ao mercado, aparece no mercado, outros ficam em desuso. Quedan é do verbo quedar, que significa ficar. Outros ficam em desuso. Outros ficam em desuso diante dos serviços dos novos equipamentos. Essa palavra flamantes quer dizer novo, né? Outros ficam em desuso, o velho, diante dos serviços dos novos equipamentos. Isso, olhe, repare, isso aqui é um pronome demonstrativo neutro. Isso o quê? O que foi mencionado anteriormente, né? Um equipamento ficar em desuso porque a pessoa comprou um novo. Isso não quita, não tira, não descarta. Isso aqui é do verbo quitar. Quitar é tirar, descartar, né? Mas, ó, isso não retira... Deixa eu dar uma tradução boa. Isso não descarta, melhor assim, que deixem de ser úteis para outras pessoas. Isso não descarta, né, que deixem de ser úteis para outras pessoas. Aquele equipamento velho, né, porque ficou velho, você não vai mais usar, e isso não faz com que ele deixe de ser útil para outras pessoas. E é por isso que existem diversas iniciativas que procuram aproveitar estes equipamentos em desuso. Seja para reduzir a quantidade de resíduos eletrônicos ou para oferecer novas oportunidades de trabalho, laborales, vem de labor, labor significa trabalho, em espanhol se usa muito essa palavra como não, para se referir a trabalho, embora exista a palavra trabajo em espanhol também, né? Novas oportunidades de trabalho e educativas de mão tecnológica.
Tá? Vocês tinham escolhido resposta para essa questão? Bora lá? Como é que a gente faz? A gente faz por eliminação, procurando erro. A matéria do jornal argentino La Nación informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta caso se, letra A, recuperem os aparelhos substituídos, até aí está ok, para posterior venda em prestações aos pobres. Não se fala de venda, não se fala de prestações. A palavra prestações que aparece no texto significa serviço. Então veja que ele pegou uma palavra em espanhol, prestações, que é uma falsa cognata, e tentou vender como em português. O texto não fala que é para vender esses aparelhos à prestação para as pessoas pobres. B. Aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessita. Não é uma possibilidade do que diz o texto? Então a gente deixa a letra B aí, não vou descartar. C. Reparem os equipamentos. Esse reparem é de reparar, arrumar, consertar os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. Veja que a letra C ela é contraditória. Como é que você vai arrumar um equipamento e aí você vai encurtar a vida útil dele? Pô, se o equipamento tem um problema e você arruma, como é que você vai encurtar a vida útil? Pelo contrário, você vai dar mais utilidade. Então, tem um contraditório aqui, né, na letra C. Né? Absurdo, né? Não, eu vou mandar arrumar para encurtar a vida útil do equipamento. É o contrário. Se deu problema, você mandou arrumar e você continua usando, você está alongando aí, né, a vida útil dele, economizando dinheiro. D. Perpetue, de perpetuar, de fazer eterno, né, o velho modelo corporativo. Olha, como é que perpetuar um modelo velho corporativo pode ser algo que evite, né, lixo no planeta, ameaça ao planeta? Perpetuar o velho modelo. Pegar, fazer e jogar fora. Eu acho que esse é pegar, usar e jogar fora. A pessoa aqui que elaborou a questão usou o verbo fazer. Mas mesmo assim, né, pegar, fazer e jogar fora, pois é sustentável. Como é que jogar fora pode ser sustentável, pessoal? Como é que gerar lixo é sustentável? É incoerente, né? Então, ó. Perpetuar velho modelo. Letra E. Os destine a países em desenvolvimento, os países em desenvolvimento, para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. A gente não leu isso no texto. Se você pegar mais uma vez o texto, ler e procurar, não fala em países em desenvolvimento, né? Destinar a países em desenvolvimento para que as pessoas extraiam. Isso é um negócio que acontece no mundo, vocês sabem, né? A letra E é uma prática que acontece no mundo. Alguns países mais ricos pegam esse lixo eletrônico, vendem para países mais pobres, lixo eletrônico, lixo hospitalar, né? E aí algumas empresas jogam no meio ambiente. E aí pessoas vão ali pegar aquelas peças ali, tirar os metais, arriscando a vida, o meio ambiente. Isso é uma prática, o que ele fala aí na letra E, né? Mas como é que isso não vai representar uma ameaça ao planeta conforme o enunciado da questão, né? Então, eu queria que vocês observassem mais uma vez, repito aqui, o fazer por eliminação. Fazer por eliminação, tá? Caso você fique em dúvida entre uma alternativa ou outra que pode acontecer, o que vai resolver é justamente isso, procurar erro em uma das duas. Olhar para o texto e confirmar no texto. Isso é uma prática, né? Isso é uma prática. Então, a resposta para a questão de número 2 é a letra B.
Ok. Pra frente. Hoje a gente tirou o dia para fazer interpretação de texto. Que bom. Terry Hayes, jornalista investigativo, escritor e roteirista de filmes, agora estreia como romancista, né? Ou seja, escreveu um livro, um romance, com o thriller Eu Sou Pilgrim, cuja trama... O que é thriller? É um gênero, né? Comédia. O thriller é um gênero. No caso aqui seria suspense. Então, thriller é um gênero, suspense. E aí você tem livro, filme, peça teatral nesse gênero, suspense, né? Então, Terry Hayes, estou lendo assim, jornalista investigativo, aqueles que investigam, vão atrás, né? Que também é escritor e roteirista de filme, né? Agora estreia como romancista, escreveu, né, um romance. Porque roteirista é quando o cara escreve ali as falas do personagem, ele pega lá uma obra de outra pessoa e organiza aquilo em forma de roteiro, para que depois vire um filme, vire uma novela, né? É diferente ser roteirista e romancista. No caso aqui, né, o jornalista está estreando como romancista, ou seja, escrevendo um filme. Com um thriller, no caso é um livro de suspense, chamado Eu Sou Pilgrim, cuja trama, a trama do livro, né, a trama do livro. Eu vou saber depois que ler o texto, mas eu vou ler as questões, tá? Cuja trama é classificada como de ficção científica militar. Usou adjetivos. Ficção científica militar. É isso? É um livro de ficção científica militar? Quando eu ler o texto, eu vou saber. B. Cuja trama mostra as peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário que tem dizimado seu rebanho. A trama do livro fala disso? Das peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário que tem dizimado seu rebanho? C. É uma veemente crítica ao mundo islâmico. O livro desse jornalista é uma crítica ao mundo islâmico? D. Conta de maneira realista o perigo que representa um componente da geração do terrorismo. Aliás, um componente da nova geração do terrorismo ao inventar uma nova arma química. A trama do livro desse jornalista é isso, né? Ele mostra ali o perigo que representa uma nova geração do terrorismo, que seria o uso de arma química. E letra E, é uma alerta para os perigos do bioterrorismo, né? O livro traz uma alerta para os perigos do bioterrorismo. A gente vai saber lendo o texto, né? Lendo o texto. Tem umas coisas muito possíveis entre A, B, C, D, E, né? Para um filme de suspense, né? Um thriller. Vamos ao texto. Talvez a gente não consiga responder a questão hoje, mas digo para vocês, caso isso ocorra, vocês podem responder e trazer na próxima semana. Faz aí print da questão, tá aqui a questão. Eu agora vou mostrar o texto. Faço a leitura do texto em espanhol, tá? Vocês acompanham comigo aí, então, a leitura
do texto em espanhol. Terry Hayes, o jornalista, né? Abre aspas. Um atentado com varíola fará da AIDS algo pequeno. Uma minúcia, algo pequeno, né? Ínfimo. Um atentado com varíola, o vírus, né? Fará da AIDS, SIDA quer dizer AIDS, né? Em espanhol chama de SIDA. Fará da AIDS algo pequeno, algo minúsculo. Olha, já tem pistas da resposta da questão. Está entre aspas, porque é fala do jornalista. Ele disse isso. El autor de Yo Soy Pilgrim, uno de los thrillers del año, analiza el espionaje y el terrorismo. Analiza el espionaje y el terrorismo. Terry Hayes, Sussex, 1951. A data de nascimento, né, do jornalista tal. Viene del futuro. Ha vivido el apocalipsis y se imagina realidades temibles. Guionista de las 3 primeras películas de Mad Max o de Calma Total, productor y periodista de investigación. Hayes se ha pasado a la novela de espías y de conspiraciones para escribir Yo Soy Pilgrim. Salamandra, traducción de Cristina Martín. Uno de los thrillers más poderosos e impactantes de los últimos años. En su novela, El espía Pilgrim, antihéroe clásico, culto, joven y adicto a la acción, va a la casa de un lobo solitario que ha sintetizado un virus de la viruela indestructible, una pesadilla que está más cerca de lo que parece. El libro que mezcla con habilidad una trama policial con una conspiración terrorista supone un fuerte impulso para el género vibrante analista del mundo islámico. Hayes cuenta su visión aterradora a El País desde Australia. El escritor británico avisa de que los servicios de inteligencia occidentales se enfrentan a infiernos que harán del 11 de setembro, tá? 11 de septiembre, una broma pesada y de la Guerra Fría algo que añorar. Veja que a gente lê o texto. O texto ele está em 2 partes. Espero que vocês estejam aí, sei lá, fotografando, fazendo print. E a gente tem aqui mais uma vez a questão. Muito interessante se vocês pudessem pegar a questão, pegar o texto, que vai estar no YouTube já, né? Esse é o 3º ano da manhã, né? 3º ano da manhã. Para que vocês possam responder a partir daí, né? Para que possam responder e conferir, né? Fazer esse exercício. A gente vai ter aula mais uma vez daqui uma semana, então, ou já no YouTube, porque tá lá, fica no YouTube, ou quando for para a plataforma, ou o print que vocês fazem aí, tentem responder esse texto. Aí fica como uma espécie de
tarefa de casa, algo assim, pode-se até negociar como qualitativo para entrar na nota, na avaliação qualitativa de vocês, não sei. O professor que está aí com vocês é quem vai decidir. Mas veja só que legal, hoje a gente fez texto. Na semana que vem eu inicio a aula com esse texto e aí concluo a parte gramatical que a gente não viu hoje, né? Mas na semana que vem eu concluo para que vocês tenham como depois resolver as questões de gramática que vai estar na prova. Adriana, obrigado, viu? O pessoal que assistiu a aula até agora também, muitíssimas graças. Até a próxima semana. Buen provecho, que é como falar bom apetite em espanhol, né? Buen provecho. Nos vemos. Muchas gracias.